Olá, muito boa tarde a você. Hoje é 8 de setembro de 2023, dia de aniversário da Fundação de São Luís. Veja os destaques do Assembleia em Foco, primeira edição. Vamos fazer uma viagem pela história de São Luís antes da chegada dos portugueses há 411 anos. Ouvir o depoimento de artesãos que fazem parte do dia a dia da nossa capital. Visitar a Rua do Giz, considerada uma das mais bonitas do país. E mais, conhecer a origem e o significado de nomes curiosos de becos, ruas e praças da capital maranhense. Último episódio da série Logradouros de São Luís. No Assembleia em Foco, primeira edição está começando. A gente começa o AF1 de hoje mostrando que a história da capital maranhense tem muito mais que 411 anos de fundação. Na reportagem de Márcia Carvalho, produzida por Ada Chagas, você vai recordar quem foram os primeiros habitantes que viveram aqui muito antes da chegada dos portugueses. Tem uma história por trás da história da Fundação de São Luís que pouca gente conta. É que antes dos europeus chegarem em nossa ilha bela e magnética para colonizar essa terra, São Luís já era bastante povoada. O senhor sabe quem que vivia aqui em São Luís antes da chegada de franceses, dos europeus e portugueses? Não, infelizmente não. Você sabe quem que vivia aqui em São Luís antes da chegada dos franceses e dos portugueses? Olha para mim. Tu sabes? Não. Quem que vivia aqui antes dos portugueses e franceses entrarem na nossa terra? Os índios. A terra era dos índios. São Luís é conhecida na historiografia como uma ilha tupinambá. Né? Você tem esse registro desde os franceses, né? E você tem registros muito sólidos que falam sobre os costumes dos tupinambás, sobre a crença dos tupinambás, a organização social deles, principalmente a ênfase no aspecto guerreiro desse povo. Você tem um outro grupo, que é o grupo Tremembé, né, de um outro tronco linguístico, Macro-G, e os franceses e mesmo os portugueses que vieram para cá tentaram explorar essas rivalidades entre esses dois grupos principais, né, os Tremembé de um lado, né, do continente, e na ilha os Tupinambá. Os grupos indígenas que na região da ilha faziam parte de dois troncos linguísticos, o Tupi e o Macro-G. A hipótese é que os povos de origem tupi, ou seja, do tronco linguístico tupi, eles tenham vindo da área da floresta tropical, tenham migrado da Amazônia por duas rotas. Uma primeira mais pelo litoral, vindo no litoral que a gente chama de oeste, litoral amazônico, até chegar aqui na Grande Ilha, e uma outra rota tupi também vindo mais pelo interior, cruzando ali os vales dos rios Pindaré e Miarim. Os povos Macro-G são povos associados ao Brasil Central, à região de Cerrado. Então a ideia é que esses povos tenham chegado até a ilha vindo por baixo, pela região de Cerrado, ali entre os rios Itapecuru e Rio Parnaíba. E uma rota Macro-G possivelmente também tenha vindo do leste, acompanhando ali as regiões onde hoje tem Chapadinho. Então o que a gente tem na Grande Ilha, né? Na ilha de Upauaçu? Uma confluência de povos de diferentes origens e territórios se aglutinando aqui, próximo ao período de contato com os colonizadores europeus. Não se sabe ao certo quantos indígenas viviam na região antes da colonização europeia, mas eram muitos. Quantos tupinambás existiam aqui? Pergunta muito difícil. Algumas fontes holandesas e portuguesas, por exemplo, estabelecem um número alto de cerca de 100 mil indígenas. Né? De todo modo, era uma população muito maior do que a população europeia que se estabeleceu aqui, tanto francesa quanto portuguesa. Né? E os portugueses, franceses e depois holandeses tinham que lidar com o fato de que a maior parte da população era indígena. Documentos deixados pelos colonizadores até citam os indígenas. Tanto franceses quanto portugueses tiveram ajuda durante os confrontos dessas nações que foram essenciais para a fundação de São Luís.
Esses registros falam da vitória dos portugueses sobre os franceses, mas pouco falam da importância desses povos para o desenvolvimento da ilha, de Upaon-Açu, após a conquista lusitana. Tupinambá e Tabajara, 2 grupos indígenas que guerrearam entre si. Tudo que não era Tabajara era Tupi. Tudo que não era Tupi era Tabajara. Tabajara provavelmente se associa a grupos do sertão, tá? Esses grupos que esses portugueses vinham arregimentando no sertão para a Guerra de Reconquista do Maranhão, e os tupinambás que estavam no litoral estavam muito mais próximos em alianças políticas e econômicas com franceses, porque eles já vinham comercializando desde o século XVI. Se a gente for pegar ali Viais Velho, que tinha uma feitoria francesa, e um francês que ajudou na fixação dessa tentativa de fundar a França equinocial, já eram povos que tinham algum tipo de relação. Então, no momento de guerra, esses tupinambás se aliançaram a esses franceses que estavam aqui, e esses povos do sertão, que vem vindo arregimentados por esses portugueses, que chamaram esses indígenas de Tabajara, entram em confronto. A autorização para fundar a colônia foi dado a Charles de Vaux, um francês, que já estava aqui morando aqui. Onde Daniel de Latouche entra nessa história? Daniel de Latouche era um navegador. Em 1602 já esteve a colônia francesa, aqui no Caribe, e conhecia a rota para vir para cá. Então, quando eles equiparam os navios para vir para cá, Daniel de Latouche era o comandante da frota. Veio. Em 1606 ele esteve aqui, verificou todas as condições que Charles de Vaux havia dado, voltou e disse para o rei, tudo legal. O rei deu autorização então para Charles de Vaux fazer isso. Chegando aqui, eles se estabeleceram, fizeram os tratos com os indígenas, começaram a ocupar diversos pontos. Com a chegada dos portugueses, eles resolveram se aglomerar, construíram o forte e ficaram lá. Do forte é que surge a cidade. Do sonho da França equinocial restou apenas o nome da cidade, São Luís, uma homenagem a Luís XIII, o rei da França. Os colonizadores franceses foram derrotados junto com os indígenas aliados e foram expulsos daqui. Mas se você prestar atenção, além dos livros, vai ver que na região metropolitana da capital maranhense há várias referências da presença desses povos. Miritiba, Panacoatira, Cumbique, Inhaúma, Maioba, Jussatuba. Nomes de alguns dos povoados que pertenciam aos Maranhanguaras. O Saguaba era outra aldeia onde viviam cerca de 500 indígenas nessa região que chamamos hoje de Vinhais Velho. Aqui, os franceses fizeram contato com os tupinambás e depois os portugueses tomaram conta do lugar e com o objetivo de catequizar os selvagens com a ajuda dos jesuítas, transformaram o Saguaba em aldeia da doutrina. No princípio eram franciscanos. Quando o Daniel de Latouche chegou com a missão, eram franciscanos. Depois os jesuítas tomaram conta. A partir de 1617, com o estabelecimento dos portugueses definitivo, depois da derrota dos franceses, os jesuítas vieram e tomaram conta da aldeia e deram o nome de Aldeia da Doutrina. É daqui que eles partem para a evangelização de toda essa região norte. É um novo modelo de evangelização. Eles vão na frente, conquistam os índios, os portugueses vão atrás tomando posse. Achados arqueológicos confirmam a presença dos indígenas e de outros povos muito mais antigos na região do Vinhais Velho. A Guerra de Reconquista, mais um acordo, né? Um acordo político entre as coroas europeias, não se derramou muito sangue nessa batalha. Os franceses aceitaram os termos da rendição, muitos permaneceram aqui vivendo nas feitorias, muitos tinham estabelecido casamento, vínculos familiares com mulheres indígenas. E a minha análise que esse período pós-colonial só tiveram um lado perdedor, não o lado do colonizador, porque a França continuou nas suas experiências coloniais, Portugal, Espanha, Holanda,
Mas quem perde nessa história? A população indígena, inclusive a população indígena que estava aliançada com esses portugueses. E em que sentido essas populações perdem? Elas perdem porque elas começam a adquirir uma série de doenças às quais elas não tinham imunidade, perdem porque essa população indígena, em um primeiro momento, é escravizada, sobretudo os Tupinambá, que estavam aliançados com os franceses, perdem porque elas são expulsas dos seus territórios, né? Os que ficam são expulsos do seu território, e perdem também porque, culturalmente, simbolicamente, essas populações são forçadas a se catequizar e acreditar em um novo Deus que vem com as ordens religiosas e o cristianismo. Perderam tanto que praticamente foram apagados da história de São Luís. Aliás, a exaltação de vencedores e heróis foi uma prática de registro europeu que durou do século XVII até o século XIX. Por isso, já ouvimos falar em Daniel de Latouche, Jerônimo de Albuquerque, São Luís, rei de França, e Dom João VI. Somente no século XX, os vencidos e subjugados foram vistos pelos historiadores sob uma nova perspectiva. Quando nós pensamos em guerras entre os europeus fora da Europa, nós temos que avaliar o seguinte: tem poucos soldados de verdade aqui, né, lutando, soldados europeus. Né? Em geral, essas guerras são travadas por indígenas, né, de grupos diferentes. Então, esses indígenas sabem disso e tentam negociar vantagens. Algumas vezes são vantagens pessoais para o principal, né, para a chefia indígena, e muitas vezes são vantagens coletivas. Costa Marapirão era uma chefia indígena muito importante, era um tabajara, que a gente considera também, né, parentes próximos aí dos Tupinambás. Né? Esse indígena tabajara, ele chega a escrever ao rei, ele é um índio letrado, e ele escreve ao rei Dom João IV e diz: nós somos os melhores guerreiros que vocês têm, né? Então vocês precisam nos respeitar como guerreiros, né? Ou seja, não nos escravizar. Mas não foi isso que aconteceu. Os povos originários foram praticamente dizimados, sofreram com a escravidão violenta e com doenças. 410 anos depois da fundação de São Luís, sobre a terra dos Tupinambá e Tabajara, ainda há muita coisa que se descobrir sobre os indígenas que viveram aqui, os ancestrais guerreiros da ilha de Upaum-Açu. Nós temos um desafio, nós, os historiadores, os antropólogos, né, os arqueólogos, né, etnólogos que trabalham com cultura indígena, que é demonstrar essa importância, reafirmar essa importância que é tão clara na documentação que nós trabalhamos. Né? É tão evidente na documentação o impacto dessas comunidades indígenas, a história dessas comunidades indígenas, né? E, sobretudo, a relevância que eles sempre tiveram para os processos ocorridos no Maranhão. Tem que valorizar as oragens. É as origens da cidade. Bora fazer a festa da cidade? Mas de quem era a cidade? Dos índios. Nós estamos aqui agregados, mas pensamos que somos donos, né? E na história mais recente de São Luís, os artesãos são personagens importantes que ajudam a promover a diversidade e a riqueza cultural da capital maranhense, potencializando a cidade como um polo turístico do país. Nilson trabalha com artesanato há 32 anos. Ele tem até a carteirinha oficial, que o credencia como artesão. Das suas mãos talentosas saem lindos azulejos, com cenários que homenageiam São Luís. A gente usa tinta em pó, a tinta esmalte de porcelana. Aí faz com óleo de copaíba, aí mistura um querosene, um óleo singe e faz. Essas aqui a gente pinta no serigrafia e tem também no manual. A homenagem de Nilson é mais que merecida. São Luís tem história em cada esquina. Fundada pelos franceses em 1612, a cidade também passou pelas mãos de portugueses e holandeses.
uma diversidade cultural que os ludovicenses e visitantes do mundo inteiro encontram na cidade. O artesanato é um exemplo dessa riqueza, traduzida por quem comercializa pinturas, vestimentas e acessórios de todos os tipos. Os ambulantes e vendedores representam um papel crucial nas cidades históricas e turísticas. É que o trabalho deles vai além de oferecer um produto, representa uma dimensão social, histórica e econômica que enriquece o ambiente e também dá vida às cidades. É o caso do que acontece com São Luís, a aniversariante do mês. A venda de produtos artesanais tornou a capital um polo turístico no país. Na época dos feriados, nos festejos, carnaval, São João, aí vem os turistas de Belém, de São Paulo, que são daqui mesmo, de São Luís, que moram para lá, né? Aí no período dos feriados eles vêm. Aqui sempre vem turista de fora. Ontem mesmo a gente tinha vários turistas de Florianópolis, tem de São Paulo, vem da Bahia, vem de vários estados aqui e também vem de fora do país. E a gente está convocando também os maranhenses que venham visitar o CEIPRAMA, que não deixe só o CEIPRAMA para outras pessoas de fora, que deixe o CEIPRAMA para pessoas daqui do Maranhão também visitar a gente, tá bom? O aniversário de São Luís se torna mais especial com a presença de quem vive do artesanato e que ajuda a contar a história da cidade, suas paisagens, cultura e beleza nesses 411 anos. Veja no próximo bloco, Sessão Solene comemora os 15 anos da Academia Maranhense de Ciência. E veja também uma homenagem ao feirante, profissional que levanta ainda de madrugada para levar comida até a sua mesa. É logo após o intervalo. Uma sessão solene realizada pela Assembleia Legislativa do Maranhão homenageou a Academia Maranhense de Ciências. Durante a sessão, o deputado Leandro Belo, autor da proposta, recebeu o diploma de Amigo da Ciência. A sessão solene foi uma homenagem à Academia Maranhense de Ciências pelos seus 15 anos. Proposta pelo deputado Leandro Belo, a solenidade foi realizada no auditório Fernando Falcão, da Assembleia Legislativa. Hoje nós estamos reconhecendo a essas pessoas que valorizam tanto a ciência e a tecnologia em nosso estado. Tive essa grata satisfação e alegria de tomar essa iniciativa. Hoje também vamos empossar 23 novos membros na Academia de Ciência e quero parabenizar a todos em nome do presidente Henrique Mariano, que faz um grande trabalho pelas ciências do nosso Maranhão, do nosso estado. Em seu pronunciamento, o presidente da academia disse que a AMC é uma entidade sem fins lucrativos fundada por cientistas maranhenses interessados no avanço da ciência no estado, constituída por membros efetivos, colaboradores, jovens cientistas, juvenis e estrangeiros. E nós apresentamos à sociedade um conjunto de cientistas preocupados com a ciência do Maranhão. E quando se diz preocupado com a ciência, preocupado com as suas consequências, tecnologia, inovação, que o mundo está precisando disso, o mundo está se transformando a cada dia e a função da academia é exatamente essa, de congregar as universidades, as mentes pensantes das universidades e tentar oferecer à sociedade soluções de problemas das suas dores, né? Ainda durante a sessão, 27 novos membros tomaram posse na cerimônia, que contou com a presença de representantes da educação, ciência e tecnologia e outras autoridades. Você não imagina a alegria, o contentamento e a satisfação que eu estou tendo na minha vida. Eu considero um momento especialíssimo, um momento muito significativo e para mim assim transborda assim, de alegria, de prazer, de satisfação. Fazer parte desse colegiado bastante significativo e de uma importância singular na atividade social e na atividade humana.
que é fazer ciência. Uma satisfação, uma alegria imensa. Fui chamada, convocada pela Academia Maranhense de Ciência para ser hoje condecorada como membro, jovem cientista. Quero muito colaborar pelo meu estado, à frente de uma secretaria de suma importância, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. E como jovem também, acredito muito no potencial do nosso estado para que a gente possa realmente desenvolver, ser protagonista também. Acredito muito no futuro do nosso estado em relação à inovação, à ciência e tecnologia. Na ocasião, o deputado Leandro Belo recebeu o diploma de Amigo da Ciência, entregue pelo presidente da AMC. E por falar em homenagens, o AF1 faz agora um tributo especial ao feirante, profissional que acorda ainda de madrugada para abastecer nossas casas com frutas, verduras e hortaliças bem fresquinhas. O seu Cardoso mora na zona rural de São Luís. Todos os dias acorda às 5 da manhã para organizar e transportar os materiais que vende. Feirante por profissão, ele tem orgulho do que faz. Parabéns a todos os feirantes, para nós, que trabalham nessa área e que Deus assim nos abençoe grandemente. Acordar bem cedinho, quase de madrugada, debaixo de sol, debaixo de chuva, esse é o dia a dia do feirante, uma profissão muito antiga e muito importante. Dia 25 de agosto é comemorado o seu dia. O feirante trabalha com agricultura, levando comida para a mesa dos maranhenses. Mas além disso, também é o artesão, que contribui com a cultura do estado. Como é o caso da dona Tânia. Há 26 anos, ela tece com mãos talentosas bonecas e produtos artesanais de sua autoria. Uma profissão, uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é o artesanato. Quando a gente termina de produzir as peças, a gente fica maravilhado, de ver aquilo que a gente faz, com nossas mãos, Então eu já tenho bastante tempo, eu trabalhei no comércio 10 anos, mas depois que saiu eu me apaixonei, principalmente pelas bonecas, Aí eu produzo mais boneca, Cada época eu trabalho com uma coisa, eu trabalho no carnaval com as fantasias, tiarinha, São João também, com vestido, tudo com artesanal, Feito. E com as bonequinhas também, que eu produzo mais. As feiras livres são administradas por meio da Lei Municipal número 492/84. Já os mercados públicos estaduais, por meio da Lei número 11.429, que dispõe sobre o seu devido funcionamento e a venda de produtos variados, que vão desde hortifruti a bolsas, roupas e comidas típicas. Elas movimentam a economia local e o turismo. A Sheila veio do Rio de Janeiro para conhecer o artesanato das feiras. A mão de obra, o artesão do Maranhão, das pessoas que eles falam que é muito a arte muito rica, e eu vim conhecer um pouquinho de perto essa arte. A criação do Dia do Feirante se deu em virtude da realização da primeira Feira Livre do Brasil, no ano de 1914, na cidade de São Paulo. Desde então, a tradição que se perpetuou gera renda e emprego e torna as manhãs das cidades brasileiras coloridas. No próximo bloco, vamos comemorar os 411 anos de São Luís com um passeio pela Rua do Giz, considerada uma das mais bonitas do Brasil. E você vai conhecer o significado de nomes curiosos de becos e ruas do centro da cidade. No último episódio da série Logradouros de São Luís, um presente da TV Assembleia para celebrar esse dia 8 de setembro. Um bom programa para curtir esse feriadão de 8 de setembro é visitar o Centro Histórico de São Luís. E se você quer uma sugestão para tirar aquela foto especial que vai chamar a atenção nas redes sociais, aí vai, viu? A Rua do Giz, conhecida também como 28 de julho, é considerada uma das mais bonitas do Brasil. Das ruas mais instagramáveis do Centro Histórico de São Luís e muita gente já conhece a fama dela. Já foi eleita como uma das 6 ruas mais bonitas do país e que atraiu esses visitantes do Ceará. Eu achei maravilhosa, inclusive superando as expectativas pela pesquisa que eu fiz da cidade, da ilha como um todo, e assim fiquei encantada, não só com a Rua do Giz, como por todo o Centro Histórico de São Luís. Fantástica, superou as expectativas. Eu nunca tinha ouvido falar, descobri aqui e estou encantado. Já tirei muitas fotos e estou gostando bastante, impressionado.
Nem sempre foi assim. Ela já foi chamada de Rua 28 de Julho, em homenagem à adesão do Maranhão à independência do Brasil. Localizada no coração do centro histórico, é uma das representações mais simbólicas da história da construção da capital, onde abriga um conjunto arquitetônico único. Pronto, além de toda a beleza, né, que é notória, a arquitetura, né, que remonta ao Brasil colônia, acho que tudo aqui encanta porque a gente respira a história estando aqui presente nesse lugar. Então impressiona a arquitetura e a beleza do lugar. A Rua do Giz é composta por importantes prédios que contribuíram para que São Luís recebesse o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido pela Unesco em 1997. No caminho que passa pela Rua do Giz, é possível observar nas paredes traços da colonização portuguesa nos azulejos e na escadaria de pedra de cantaria. Pelo atrativo cultural e turístico que a sexta rua mais bonita tem, que é a escadaria do Giz, né? Então vários turistas já vêm sabendo disso, e quem não conhece como isso, a gente sempre fomenta como empresária em estar aqui, a gente sempre fala isso. Todo mundo se encanta pela arquitetura, pelos azulejos, que a gente ainda tem muitos prédios, né, que estão sendo ainda cuidados e tudo. Então sempre todo mundo se encanta, e a gente como empresário também, além de cuidar, tem esse trabalho de fomentar também isso de uma forma cultural e também conservar os nossos patrimônio, né, que isso é o mais importante, porque é a nossa história. Giz é uma referência a uma antiga ladeira de argila que ficava nessa escadaria, que hoje conta com 35 degraus. A escadaria resolveu o problema da ladeira, mas o nome Rua do Giz permaneceu. A cidade foi construída a partir de um forte e a partir do plano do Frias de Mesquita, uma cidade planejada. E o mais importante é a beleza da rua, que ela vai ter uma topografia própria, em que o tecido urbano foi se adaptando às construções. Então ela tem toda uma beleza plástica muito grande, de volumetria, porque esse casario de feição portuguesa é todo adaptado a essa topografia. Então é uma rua assim, muito bonita por conta de tudo isso. A blogueira viajante Letícia Rocha, do Instagram @meninamochilei, conheceu a famosa rua e aprovou o que viu. Olha, eu acho ela bem maravilhosa, que rola de domingo, tem os sambas aqui também, que é muito legal, eu acho bem linda. E a arquitetura dela, o que tu achou? A arquitetura é bem diferente, eu acho que isso é o que chama atenção nela, né? A arquitetura. Muito bem, e a gente continua o nosso passeio pelo centro histórico. Agora falando da origem e significado dos nomes curiosos de becos, ruas e praças dessa região da cidade. É o que você vai conferir agora no último episódio da série Logradouros de São Luís. A reportagem é de Fábio Cabral, com imagens de Luiz Wolff e Rubenilson Lima. Estamos na Rua do Pespontão, endereço do centro da cidade, cujo significado do nome, quem passa por aqui, desconhece. É uma palavra forte e bonita. É. E qual o significado dela? E aí é que eu não sei. Até quem mora na rua há mais de 40 anos não sabe explicar o porquê do nome Pespontão. Não sei, eu não conheço o Pespontão, mas eu sei que esse nome já é antigo. É uma palavra que designa algo relacionado à alfaiataria, né? Ele é uma dobra especial, mais rebuscada. Agora, eu não sei dizer por que este nome está na Rua do Pespontão. Ao longo do tempo, muitos logradouros da capital foram batizados com nomes curiosos, como esse aqui, a Rua do Pespontão. Parece estranho, né? Mas tem uma explicação. A escolha desses nomes se deu de forma espontânea, sempre a partir de experiências vividas pelos moradores em determinada época da história.
Os nomes curiosos, eles têm muito a ver com fatos que aconteceram no lugar. Existem muitas histórias curiosas que aí tem um leque para pesquisa muito grande, pela memória, sobretudo, das pessoas mais velhas, que ouviram de seus pais e de seus avós muitas dessas histórias. Que tal conhecer algumas dessas histórias? O caminho da boiada, por exemplo, era por onde passavam os animais, levados até o matadouro para serem abatidos e transformados em alimentos. A Rua do Mocambo faz referência a uma área quilombola, refúgio de escravos. Já a Rua das Crioulas... Rua das Crioulas, o Domingos Vieira também diz que ele se deve ao fato de que em algum ponto do que era o final da rua, se concentravam mulheres negras e elas tinham certa capacidade de sedução, enfim, ele faz uma descrição bastante romântica e idealizada dessas mulheres e do poder de sedução delas. Mas no quesito criatividade, os becos são insuperáveis. É cada nome e a explicação é contada por quem vive e anda por esses becos. Aqui é o beco quebra-bunda, até porque antes de ter aqui o calçamento, né, a tabatinga era presa fácil para cair e bater com a bunda no chão, né? Eu vim morar aqui em 80. Já era o Beco da Bosta. Eu sei que era uma baronesa da época dos escravos. Ela era milionária e ela botava as fezes, mandava os escravos jogar as fezes nesse prédio aqui. Esse beco começou com uma senhora, estava nesse canto ali, e passou um gringo, a menina estava chorando e ela acho que não podia pegar a criança. E o moço assim, Caela, Caela, Caela. Aí ficou, Beco da Caela. Esses nomes curiosos, eu diria que são nomes de resistência, porque permanecem ao longo de séculos. Isso é muito importante. Daqui a algumas gerações para frente, vão saber. Por quê? Primeiro, não está só registrado do ponto de vista oral, mas está registrado na literatura. E essa literatura ela tem que permanecer, porque ela vai ajudar a explicar muitos desses fatos que aconteceram na cidade de São Luís, que é uma cidade das mais antigas do Brasil e rica nessas histórias, dessas nomeações e desses fatos pitorescos que a gente encontra na cidade. Uma riqueza que precisamos cuidar, compartilhar, já que aprender a origem e o significado dos nomes dos logradouros da nossa cidade é uma forma de conhecer melhor e preservar a memória e a identidade cultural do lugar em que vivemos. O Assembleia em Foco, primeira edição, fica por aqui. Uma boa tarde a você, excelente fim de semana e até a próxima.